Jin olhou para cima, seus olhos jovens refletindo um brilho dourado intenso. Bem à sua frente, fincada profundamente no chão, estava uma gigantesca grande espada, exalando uma energia poderosa que fazia o espaço ao redor parecer vibrar. Entre a multidão de cavaleiros e anciãos da família Hunkandel, sussurros de espanto começaram a surgir. Um ancião, incapaz de esconder seu choque, exclamou: "Como isso é possível? A espada do chefe da família?" Um cavaleiro apressou-se em virar-se para o trono, relatando com voz trêmula: "Senhor, chefe, o jovem mestre Jin." Do trono, a voz do chefe ecoou, fria e cheia de autoridade, silenciando todo o barulho. O caçula foi escolhido por barizada. A cerimônia de seleção terminou. Levem o garoto para o Castelo da Tempestade. Em meio à atmosfera tensa, parecia que apenas Jin ignorava o terremoto que acabara de causar. O garoto sentou-se na grama verde, estendendo curiosamente sua mão pequena e inocente para tocar a superfície fria da grande espada. Uma luz suave da espada o envolveu, em total contraste com a escuridão do destino que lentamente se abateria sobre sua vida. 6 longos anos haviam se passado. O Castelo da Tempestade permanecia imponente, solitário na noite sombria. Lá fora, a chuva caía torrencialmente. Raios azuis furiosos rasgavam o céu, iluminando as frias paredes de pedra e as torres pontiagudas. A tempestade rugia incessantemente, como se quisesse engolir o castelo inteiro. Dentro da vasta biblioteca, sob a luz fraca, o jovem Jin Hunkandel estava na ponta dos pés, esticando a mão com todas as forças para uma estante de livros incrivelmente alta. Gotas de suor brotavam em sua testa, enquanto seus pequenos dedos mal conseguiam alcançar a lombada do livro. "Droga, não consigo alcançar", Jin murmurou para si mesmo, um lampejo de aborrecimento em seus olhos. Ele abaixou a mão, olhando ao redor do quarto repleto de livros. Já se passaram 6 anos desde que cheguei a este Castelo da Tempestade. Pelas regras da família, tenho que ficar aqui até os 10 anos. Então, ainda faltam 3 anos. Que tédio! Desapontado, Jin desabou na luxuosa poltrona, os pequenos pés balançando sem tocar o chão. Ele pegou um livro volumoso ali perto, folheando algumas páginas com indiferença, seu rosto revelando um tédio infinito. De repente, um grito agudo e aterrorizante ecoou, rompendo o silêncio do castelo. "Hã?" Jin sobressaltou-se, o livro escorregou de suas mãos e caiu no chão. O menino levantou-se abruptamente, virando-se rapidamente na direção do som, os olhos azuis arregalados, cheios de alerta e perplexidade. A empregada ficou paralisada, o rosto pálido de medo. Ela gaguejou com a voz trêmula. O que houve? Senhor, há um pássaro morto no seu quarto." No chão frio, o corpo de um pobre pássaro jazia numa poça de sangue seco, com as penas desgrenhadas. Ao contrário do pânico da empregada, Jin apenas observava a cena em silêncio, o rosto oculto na escuridão, assustadoramente frio e calmo. Ele sabia muito bem que, neste Castelo da Tempestade, os únicos capazes de fazer isso... "Ora, ora!" Uma voz surgiu da porta, com um tom zombeteiro. "Pobre pássaro!" 2 figuras entraram no quarto. Jin sussurrou os nomes deles em sua mente. "Meus irmãos." Daytona, o 11º irmão, com o cabelo preto espetado, estalou a língua falsamente. "Tss, que pena, a empregada descobriu antes de nós." "É isso mesmo, nós o colocamos lá para você ver. Que tal o nosso presente?" Ao lado dele, Raytona, o 12º irmão, com o cabelo branco prateado, também sorriu ironicamente. "Você ficou emocionado a ponto de chorar?" Diante das provocações, Jin apenas permaneceu em silêncio, seus olhos refletindo um olhar profundo e indecifrável. Uma memória do futuro de repente invadiu a mente de Jin, uma visão manchada de sangue onde seus 2 irmãos gêmeos, Daytona e Raytona, se tornavam assassinos notórios. Mas, no momento, eles eram apenas crianças de 9 anos. Jin apertou a mão que segurava o corpo do passarinho, a raiva e o nojo subindo em seu peito. Como podiam ser tão cruéis a ponto de matar uma criatura inocente, apenas para torturá-lo? Passos regulares soaram atrás dele. Raytona e Daytona se aproximaram, a voz de Raytona cheia de escárnio. "Ei, você ouviu o que a gente disse? Não vá chorar de verdade, isso é um saco. O futuro chefe da família que nem nos leva a sério?" Daytona estava ao lado, sorrindo de lado. "Onde você deixou sua barizada?" Diante das provocações, Jin permaneceu em silêncio, de costas para eles, sem responder uma palavra. Seu silêncio pareceu irritar Raytona. Ele se aproximou, sussurrando no ouvido de Jin com um sorriso forçado nos lábios. "E então? Diga de novo? Você está tão calado que eu não consigo ouvir nada." Antes que Jin pudesse reagir, um soco forte atingiu seu ombro.
Um estalo seco soou quando a mão de Jin apertou firmemente o pulso ostensivo de seu irmão. Raitona congelou, seus olhos injetados de sangue arregalados de espanto, incapaz de acreditar na ação inesperada de seu irmão mais novo que ele sempre desprezou. Uma aura escura e fria começou a emanar do corpo de Jin, misturando-se com a luz azul mística que irradiava de seus olhos. Ele olhou para cima, sua voz profunda e penetrante cortando diretamente o espanto de Raitona. Eu disse, cale a boca. De repente, um soco avassalador atingiu o rosto de Raitona, fazendo-o soltar um gemido de dor. Ah! Ele cambaleou, a raiva e a humilhação explodindo violentamente enquanto ele tentava se levantar rugindo. Você se atreve! Mas antes que suas palavras terminassem, Jin avançou. Um segundo soco, ainda mais rápido e poderoso, foi desferido. O punho de Jin explodiu em um brilho azul ofuscante, atingindo o rosto de Raitona com uma força terrível. Enquanto o irmão voava para trás, Jin permaneceu firme, seu punho ainda cerrado, as correntes de energia escura e a luz azul ainda persistindo. Ele rangeu os dentes suavemente, a voz cheia de contenção finalmente liberada. Eu aguentei até agora. Não aguento mais. Um golpe avassalador, carregado de uma poderosa energia azul celeste, atingiu em cheio o peito do provocador. O jovem tossiu dolorosamente e caiu para trás. Jin permaneceu de pé, suas mãos ainda emanando energia sombria. Com uma expressão fria e determinada, ele falou, sem emoção na voz: de agora em diante, é melhor vocês ficarem o mais longe possível dos meus olhos. Nesse exato momento, a porta escancarou. Kan, o guarda-costas, irrompeu no quarto, seu rosto tomado por pânico extremo ao ver a cena. Os dois jovens mestres caídos e imóveis no chão, enquanto Jin permanecia ali, assustadoramente calmo. O que está acontecendo, jovens mestres? Jin calmamente abaixou a mão e a energia sombria desapareceu. Kan o amparou, seu rosto ainda em choque e descrença. Jovem mestre Jin, o que é essa loucura? Ele olhou para os dois e depois para Jin, como se tentasse encontrar uma explicação lógica. Eles lutaram entre si? Como assim? Jin olhou para o guarda-costas com um olhar penetrante e autoritário. Você não ouviu direito? Eu já disse, eles de repente começaram a brigar e caíram sozinhos. Nos braços do guarda-costas Kan, Raitona cerrou os dentes, tentando conter um gemido de dor. A resiliência do garoto fez Kan pensar, é mesmo um Hunkandel, até uma criança é tão feroz. Mesmo assim, Raitona sussurrou por entre os dentes, eu entendi. Vendo a condição dos dois jovens mestres, Kan respeitosamente propôs, eu compreendo, então eu os levarei ao médico. Não, Kan, Jin interrompeu, a voz firme e os olhos brilhando com uma determinação incomum. Há um lugar onde eles precisam ir, sigam-me. Após dizer isso, Jin virou-se, sua pequena mas resoluta silhueta liderando o caminho para fora do suntuoso corredor, em direção à escuridão da noite. Lá fora, uma chuva forte caía torrencialmente, lavando as pedras do jardim. No meio da floresta desolada, sob o véu de chuva branca, Jin, agora vestindo um manto preto que cobria sua cabeça, ficou em silêncio diante de um túmulo de terra simples, sem uma única inscrição. Ele lentamente estendeu a mão para tocar suavemente o montículo de terra úmida, um gesto contemplativo e pensativo. Sob a chuva torrencial da noite, duas figuras jaziam imóveis no chão frio. Kan se aproximou de Jin, seu rosto revelando preocupação ao ver as gotas de chuva ficarem cada vez mais fortes. Jovem mestre Jin, Kan disse, você vai deixá-los aqui? A chuva está prestes a piorar. Jin permaneceu em silêncio, suas costas pequenas mas firmes viradas para o guarda-costas. Seus olhos fixos nas duas figuras no chão. Eles precisam saber o que fizeram. Ao ouvir a crueldade sem hesitação na voz do jovem mestre, Kan estremeceu, mas então aceitou com uma reverência. Como ordenar, jovem mestre? Sem dizer mais uma palavra, Jin virou-se friamente, caminhando decisivamente através da chuva espessa, passando pelo guarda-costas estupefato. Kan permaneceu parado, observando as costas de Jin até que ele desapareceu na escuridão e na chuva. Um pensamento cheio de espanto e dúvida surgiu no coração do experiente guarda-costas. Esse poder, ele murmurou, certamente não é uma aura. Um pensamento inacreditável lhe passou pela cabeça. Não pode ser. Mana, se for assim, isso não é mais uma mera briga de irmãos. Seu rosto endureceu sobre a aba do capuz, a seriedade do assunto impedindo-o de hesitar. Tenho que relatar isso ao chefe de família. Saindo das sombras, Kan chamou um servo que estava por perto, sua voz grave e decisiva em meio ao som da chuva. Você aí, traga-me um cavalo. Sim, ser cavaleiro, o servo respondeu apressadamente e rapidamente se afastou.
De dentro da mansão aquecida, Jin Hunkandel observava silenciosamente pela janela, vendo a figura apressada de Khan e o cavalo sumirem na chuva. Ele sabia bem o destino do cavaleiro. Jin pensou consigo mesmo, sem vacilar o olhar. Eu sabia, ele vai relatar ao pai. Embora Khan seja nosso cavaleiro guardião, ele também é um supervisor. No fundo de sua mente, Jin Hunkandel ponderou. Aos olhos de Khan, aquilo certamente parecerá magia. Tenho certeza de que ele não vai deixar por isso mesmo. O menino levantou a mão levemente. Fluxos de energia preta escura como fumaça começaram a se acumular, girando em torno de sua mão. Energia das sombras, Jin murmurou para si mesmo. Prova do meu pacto com Solderet. Graças a este poder, descobri que o pacto com Solderet ainda é válido mesmo nesta vida. A imagem de uma entidade colossal, vestida com um manto que cobria sua cabeça, surgiu em sua mente, um testemunho do poderoso acordo que ele possuía. E também, graças à imunidade à maldição, um privilégio de quem faz um pacto com Solderet, pude evitar a ilusão da lâmina. Ele relembrou o momento em que as correntes ilusórias se dissiparam antes de tocá-lo. Jin apertou a mão, fazendo com que a energia escura irrompesse violentamente antes de desaparecer. Uma determinação férrea brilhou em seus olhos. O tolo de Hunkandel, Jin Hunkandel, não existe mais. De agora em diante, muitas coisas serão diferentes da minha vida anterior. Um leve sorriso confiante surgiu nos lábios do menino. Em meio à paisagem crepuscular, com o céu roxo e árvores frondosas, ele determinou seu próximo objetivo. Agora, o que resta é encontrar meu pai. No meio da floresta escura, uma figura de manto sussurrou após relatar, é assim, e virou-se silenciosamente, desaparecendo na névoa etérea. O caçula derrotou os gêmeos Tona, ele murmurou, um brilho de determinação em seus olhos. Sua voz se aprofundou, autoritária. Khan, reúna os porte-estandartes, terei de ir encontrar o caçula. Khan, com o rosto marcado por cicatrizes que revelavam lealdade e seriedade, aceitou a ordem em silêncio. Sob o brilho prateado da lua que atravessava as folhas, uma mulher de longos cabelos platinados lançou um breve olhar ao homem ao lado e virou-se em silêncio. O som de sua armadura chocalhava no solo úmido, rompendo o silêncio da noite profunda. Logo depois, um cavaleiro se curvou e relatou a uma figura alta e imponente em uma armadura com a forma de leão. 7 porta-estandartes de Hunkandel e 200 cavaleiros foram reunidos. Bom, um sorriso de satisfação passou pelos lábios do patriarca. De longe, a mulher de cabelos platinados observava em silêncio, seus olhos complexos seguindo o poderoso exército pronto para a ordem. O ar ao redor estava um pouco gélido, mas parecia incapaz de perturbar a expressão pensativa em seu rosto. Perto dali, os irmãos de Jin tinham aparências diversas, um com os olhos semicerrados de cansaço, outro com um sorriso malicioso e cheio de segundas intenções, criando uma atmosfera que misturava indiferença e tensão latente. De dentro do portão, uma voz grave e autoritária ecoou por toda parte, quebrando o silêncio. Ao Castelo da Tempestade! Todos os membros da família Hunkandel e a equipe de guardas imediatamente tomaram suas posições, formando fileiras organizadas, seguindo firmemente a pessoa que deu a ordem.